Sobre o papel do Poder Judiciário, é interessante observar como o controle de constitucionalidade foi se desenvolvendo de maneira muito progressiva no século XIX, chega ao final do século XIX consolidado num modelo de controle difuso, controle judicial difuso, como é o modelo americano, vai ser usado, sobretudo, a partir do final do século XIX, começo do século XX, e o modelo das cortes constitucionais, que estão fora do Poder Judiciário, que são órgãos externos ao Poder Judiciário e que fazem um controle puramente concentrado, é um modelo que vai se expandir depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos países europeus. E é também depois da Segunda Guerra Mundial que vão ganhar força teorias que prevêem um alto grau de juridicidade da Constituição, que deixam de ver a Constituição apenas como uma declaração política, que na verdade é concretizada pela legislação, e passam a ver a Constituição como um parâmetro normativo de controle da legislação, que pode mesmo, deve ser adotado, defendido, guardado pelo Poder Judiciário ou pelas Cortes Constitucionais, né? Com isso vão surgir as teorias da interpretação jurídica, baseadas em princípios, por exemplo. Vai haver também uma expansão no discurso de direitos humanos, e a partir de normas indeterminadas, vagas, vai se expandindo o poder interpretativo do judiciário para colocar limites ao poder político. Em tese, o poder judiciário teria uma função contra-majoritária. Quer dizer, a democracia pode ter dois tipos de problemas. Pode ter problema de minorias poderosas, organizadas, que vão impor os seus interesses contra o interesse das maiorias desorganizadas, que não fazem lobby no Congresso, por exemplo. E o outro problema seria maiorias imporem suas concepções sobre minorias vulneráveis. Nesse sentido, se diz que o controle de constitucionalidade é contra-majoritário, embora saibamos que as Supremas Cortes, por exemplo, também sofrem pressões políticas e nem sempre exercem uma função totalmente desalinhada daquilo que é o poder prevalente numa determinada ocasião. Elas têm a função de proteger o Estado de Direito contra intervenções inconstitucionais, mesmo dos poderes eleitos, legisladores e governantes, em geral, mas a legitimação, o apoio, a capacidade de ação do judiciário não está totalmente isolada do seu contexto político, das condições efetivas de exercício dessa defesa do Estado de Direito. O Alexander Hamilton dizia que o judiciário era o menos perigoso dos poderes, porque não tinha espada nem orçamento, não tinha orçamento que é definido no legislativo, não tinha espada que é o poder executivo. No final do século XIX e ainda começo do século XX, o judiciário, para a gente pegar um exemplo dos Estados Unidos, um país com um sistema de controle judicial difuso, que a gente copiou durante a nossa República, desde a Constituição de 1891. Nos Estados Unidos, o judiciário foi ativista no final do século XIX, começo do século XX, sendo formalista, quer dizer, em nome das palavras que estavam escritas no texto constitucional, o judiciário era ativista e impedia medidas progressistas tomadas pelo legislativo ou pelo executivo. O judiciário invalidava legislação trabalhista, invalidava medidas interventivas do Estado em nome da interpretação das cláusulas constitucionais. Por isso que os autores do realismo jurídico passaram a dizer que a interpretação jurídica não é apenas baseada no texto da lei ou no texto da Constituição. Ela também pressupõe certos juízos de valor. Portanto, o que o judiciário deve fazer é ter uma postura de autocontenção, de deferência aos poderes políticos. Se algo não está totalmente definido pela Constituição, na sua letra, se algo exige uma escolha valorativa, é melhor que essa escolha seja explicitada
e além de ser explicitada, é melhor que essa escolha seja feita pelos poderes políticos eleitos e não pelo judiciário. Então, o realismo passa a propor uma postura de autocontenção do judiciário. Por outro lado, quando o discurso judicial passa a se valer de normas mais indeterminadas, muitas vezes ele tenta se legitimar na sua argumentação para fazer intervenções mais amplas, entrando nas áreas que seriam de escolha dos poderes políticos. Então, aí a gente tem uma espécie de política judicial procurando resolver ou intervir em problemas que caberiam aos poderes políticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, como o poder político puramente não resolvia o problema da segregação racial, a Suprema Corte Americana, na década de 50 e 60, passou a assumir posturas progressistas de combater a discriminação racial, de intervir na organização do Estado, nas políticas públicas que eram discriminatórias. Então, essa intervenção pode ser feita por bons motivos ou por maus motivos. A questão é a expansão da capacidade de argumentação judiciária, o desenvolvimento das teorias de interpretação jurídica caminha paralelamente à legitimação da intervenção judicial. Isso acaba levando muitas vezes a uma idealização da argumentação judicial e a um desprezo da tomada de decisões feita, por exemplo, no legislativo, que também tem a sua própria dinâmica de argumentação, de ponderação, de informação técnica das políticas públicas, das decisões pelos órgãos e pelos assessores dos legisladores, enfim. Então, não é possível idealizar nenhum dos poderes. Tanto existem grupos de pressão no legislativo quanto no judiciário. Existe argumentação racional tanto no legislativo quanto no judiciário. Embora o judiciário tenha a função de dar consistência à ordem jurídica, a preocupação de fazer um controle de constitucionalidade. Também, sobre a função contra-majoritária do judiciário, que já comentei, é interessante observar como, se o judiciário toma decisões contra-majoritárias, em modelos de controle de constitucionalidade fraco, o legislativo é diretamente autorizado a superar a decisão judicial. Nos modelos de controle de constitucionalidade forte, o judiciário tem a última palavra, em termos procedimentais, sobre a constitucionalidade de uma norma. Então, se o judiciário declarar que uma norma é inconstitucional, ele notifica o Senado Federal para que o Senado Federal retire a validade dessa norma. Ponto final. Porém, embora o judiciário, então, tenha a última palavra em termos procedimentais, o legislador pode vir e editar uma nova norma que será submetida a um novo controle judicial de constitucionalidade. Então, muitas vezes o judiciário funciona como um bypass, como um atalho para tomar decisões que não têm apoio no legislativo, mas o legislativo pode vir depois e fazer um backlash, quer dizer, contra-atacar o judiciário, reforçando a sua decisão. Já vimos também, quando falamos de direito de desestabilização, no outro vídeo, como o judiciário tem dificuldade de realizar reformas estruturais pontuais. Então, não apenas fazendo uma execução simples, uma adjudicação de um bem, mas tendo que monitorar, corrigir toda uma política pública ou um procedimento organizacional que fira os preceitos constitucionais. De forma que, em geral, cabe ao judiciário uma deferência aos textos de lei, aos textos constitucionais, fazendo seus juízos de analogia, de finalidade, para entender o sentido dos textos constitucionais, mas quando se começa a partir de textos muito abstratos e a argumentação começa a ficar progredindo numa valoração dos valores constitucionais, num nível muito abstrato, o judiciário passa a um nível de debate próximo ao debate ideológico que cabe às esferas
dos poderes políticos democraticamente eleitos. Claro, cabe ao judiciário a defesa do texto constitucional contra os poderes, mesmo que democraticamente eleitos. Então, o judiciário é responsável, em primeiro lugar, por defender o Estado de Direito, mesmo que isso signifique reprimir os poderes democráticos, invalidar as decisões dos poderes democráticos. Bom, ao judiciário, muitas vezes, cabe a solução de impasses também daquilo que não é resolvido, que gera conflito entre o poder legislativo e o executivo. Muitas vezes, a arbitragem do impasse acaba indo para o poder judiciário, pelos diversos mecanismos de controle de constitucionalidade, concreto ou abstrato, por controle por ação ou por omissão do Estado, os conflitos que poderiam ser decididos de maneira trágica por algum outro poder ou por alguma outra força do Estado, como as Forças Armadas, por meio de um golpe de Estado, aqueles conflitos que poderiam ser decididos por uma consulta popular, por um plebiscito, por um referendo. Muitas vezes esses mecanismos têm como alternativa a solução de conflitos pelo judiciário, então é um fato que o judiciário contemporâneo atua muito na arbitragem dos conflitos entre executivo e legislativo. E a gente poderia dizer que existem variedades de jurisdição constitucional, desde aqueles estilos de jurisdição, de juiz, ou de sistema judicial, de prática judicial, que são jurisdições mais deferentes aos poderes políticos, mais autocontidas, até controles judiciais de constitucionalidade que são mais peremptórios. Por exemplo, a gente tem no Brasil mecanismos de interpretação conforme a Constituição, declaração de inconstitucionalidade parcial sem alteração de texto, decisões manipulativas, quer dizer, o judiciário pode ser mais interventivo com relação à modificação da legislação. E a gente tem modelos chamados diálogo institucional, tem a ver com controle fraco de constitucionalidade, quando existe de uma maneira mais procedimentalizada a necessidade de a decisão de um poder, por exemplo, o judiciário, ser revisada por outro. O legislativo aprova uma norma, o judiciário declara inconstitucional. Existem modelos que permitem que, depois disso, o legislativo decida se vai ou não acatar a decisão do judiciário. O nosso modelo não é assim. No nosso modelo, o judiciário dá a última palavra em termos daquele ciclo, daquele procedimento. Claro que depois o legislativo pode vir a reeditar uma medida semelhante e os poderes vão dar reinício a esse conflito. Então, a gente poderia resumir o judiciário em dois papéis normais em matéria de direitos fundamentais, dois papéis rotineiros e dois papéis mais problemáticos. Os papéis normais, importantes, do judiciário em matéria de direitos fundamentais têm a ver com a execução e com o controle do legislativo e do governo. Então, primeiro, cabe ao judiciário dar execução à fruição concreta de algum serviço específico requerido pelo demandante, se esse serviço cumprir os requisitos previstos pelas regras legislativas ou administrativas. Quer dizer, claramente está havendo uma omissão da administração pública, ela está descumprindo algo que ela prometeu por meio da legislação ou de normas infraconstitucionais. Esse é o papel essencial do judiciário em matéria de direitos fundamentais. O outro papel importante é o papel não apenas pontual, mas o papel mais sistêmico do judiciário em avaliar se as medidas existentes servem adequadamente àquele determinado direito. Quer dizer, as políticas que existem com relação ao direito à educação em um dado município, definidas num certo texto normativo, elas são suficientes para a promoção desse direito? E aí cabe ao judiciário cobrar, monitorar as políticas públicas, não as redefinindo ele mesmo, mas cobrando que os poderes competentes, o legislativo, o executivo e a sua respectiva burocracia administrativa, corrijam os vícios estruturais dessas políticas. Os dois papéis mais problemáticos do judiciário em matéria de direitos fundamentais são aqueles que geram o risco de reproduzir novas desigualdades. Por exemplo, quando o judiciário concede o acesso específico para um indivíduo ou para um grupo
a um bem ou a um serviço que não é garantido pela legislação existente, pelas políticas públicas, pelo serviço público existente. Se o judiciário concede um tratamento ou um remédio fora da lista do SUS. Claro, quem teve acesso ao judiciário, quem teve condições, tempo, dinheiro para acessar o judiciário e cobrar aquele remédio, vai ter direito àquele remédio e vai tirar recursos da rede básica daqueles que estão simplesmente buscando a lista universal de remédios e tratamentos. Então, esse é um problema. O judiciário tende a reproduzir novas desigualdades, porque a desigualdade no acesso à justiça acaba se juntando com o problema do acesso à saúde ou à educação, que o judiciário tenta resolver quando concede essa demanda individual fora do que é previsto pela legislação e pela política pública já organizada. E o outro papel problemático do judiciário é garantir o acesso a bens ou serviços já previstos pelas políticas públicas existentes, mas há pessoas ou grupos que não cumpram os requisitos dessas políticas e da legislação existente. Né? Mais uma vez, o judiciário vai extrapolar os termos gerais abstratos da legislação que visavam justamente a dar isonomia, a dar acesso igualitário para os cidadãos em relação àquele serviço ou àquela política pública. Então, esses papéis são problemáticos, geram o risco de o judiciário aumentar as desigualdades em vez de facilitar a inclusão.